Ok, então nosso bate-papo especial da SBPC agora é passar o bastão, né? A gente vai agora conversar com o reitor da Universidade Federal do Pará, que vai ser a próxima anfitriã, da SBPC, desse evento maravilhoso. Está conosco aqui então o Emanuel Tourinho, que é o reitor da UFPA. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui. E eu queria perguntar assim, qual é essa universidade, né, que vai assumir? Que tem lá? Quais são as dimensões, os dados dessa universidade que vai hospedar esse evento no ano que vem? Muito bem. Primeiro, obrigado por essa oportunidade de diálogo. E eu quero dizer que nós estamos todos muito felizes de estar aqui nesta reunião da SBPC na Universidade Federal do Paraná, em um momento de recuperação e valorização da ciência brasileira, né, em um momento de afirmação da democracia no nosso país, quer dizer, é um momento de grande celebração para todos nós e estamos tendo uma reunião maravilhosa. A Universidade Federal do Paraná está de parabéns. Estamos aprendendo com vocês como fazer uma boa reunião anual da SBPC. Teremos essa felicidade no próximo ano de sediar a reunião anual no campus sede da Universidade Federal do Pará, que é localizado na cidade de Belém, às margens do Rio Guamá. E tem mais 11 campos, é isso, né? É isso. A universidade é constituída por 12 campos espalhados pelo território paraense e cada um desses campi mantém atividades em vários municípios do seu entorno. Então, ao todo, a Universidade Federal do Pará hoje alcança 82 municípios no estado do Pará. Alguns muito próximos, outros muito distantes, seja em linha reta, né? Por exemplo, temos um campus a 800 quilômetros de distância, que precisamos pegar um avião para acessar, né? O campus universitário Altamira, e temos campi que, embora sejam mais próximos, eles têm uma distância de deslocamento, digamos assim, que é desafiadora. Nós temos um campus no município de Breves, no arquipélago do Marajó, onde nós só chegamos numa viagem de 8 horas de barco. Não é? É um desafio singular para nós aqui. Isso, é uma realidade muito diferente. A Amazônia é um território, não é, muito particular, com muitos desafios. A nossa universidade é uma universidade muito grande, não é? Ela tem cerca de 50 mil alunos espalhados nesses 12 campi, núcleos e polos, e temos mais de 300 cursos, aproximadamente 150 cursos de graduação e 150 cursos de mestrado e doutorado. Temos feito um esforço muito grande de fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação na UFPA, o que nos coloca hoje como a sexta instituição no Brasil com maior número de programas de pós-graduação. A sexta? A sexta, né? Cobrindo todas as áreas de conhecimento e cumprindo esse papel fundamental de formar uma inteligência local, formar os cientistas amazônicos para produzir um conhecimento que é indispensável para construir um outro futuro para quem vive na Amazônia. E é um conhecimento praticamente novo, muito singular, né? Porque a ciência lá tem que se adaptar à própria realidade, né? Isso. Nós sempre dizemos que nós fazemos uma ciência que dialoga com a ciência internacional. Então, ela é uma ciência que está sempre na fronteira do conhecimento, mas que se ocupa de problemas que são especialmente relevantes para quem vive na Amazônia. Porque não adianta termos uma universidade de excelência em pesquisa e ensino se nós não estivermos alinhados com o que são as necessidades das sociedades locais. Então, os nossos temas de pesquisa são sempre temas que têm relação direta com os grandes desafios da Amazônia, dos povos da Amazônia, da ocupação do território amazônico, do aproveitamento sustentável das riquezas naturais da Amazônia, né? E você bem sabe, né, que é um território que vem sendo muito fortemente atacado, devastado, não é? Vem sendo submetido muitas vezes a interesses que não estão, não é, conectados com as necessidades da população. Muitas vezes grandes investimentos e projetos são implementados na região sem que isso resulte num ganho de qualidade de vida, não é, para as pessoas que vivem na Amazônia.
os territórios das populações tradicionais com frequência são invadidos, não é? As fontes de água e alimentação muitas vezes são contaminadas por atividades legais ou ilegais, enfim, é uma realidade muito desafiadora para todo mundo. Sim. E, bom, não falta problema para resolver. Exato. Que a ciência tem que trazer. Claro que toda a ciência ela é fundamental, mas nesse marco, quais são os principais enfrentamentos que vocês têm lá, né? Quais são os grandes projetos que vocês têm lá? Poderia citar algum para a gente aqui, até para a gente poder vislumbrar. Isso é específico da região amazônica. Então, nós temos grupos, por exemplo, que trabalham na área de saúde do Amazonas, focando na contaminação dos rios pelo mercúrio da mineração ilegal. Isto é um problema gravíssimo, não é? Porque uma boa parte da população da Amazônia é constituída por comunidades ribeirinhas que vivem da pesca, não é? E com a poluição dos rios pelo mercúrio, isso gera um problema gravíssimo de saúde. Isso é histórico, mas se aprofundou um pouco nos últimos anos, se né? intensificou demais ao longo dos últimos 5, 6 anos, não é? Quando não só essas ações ilegais e criminosas deixaram de ser inibidas, como foram até estimuladas e acobertadas. Perfeito. Não é? Então isso tornou essa realidade muito mais dramática para as populações da Amazônia. Temos, obviamente, muitos grupos que trabalham na área de ecologia, de investigação da biodiversidade. Você sabe que 20%, estima-se, né, que até 20% da biodiversidade do planeta está na Amazônia, mas nós não conhecemos isso. Né? Não adianta nada, é como se nós tivéssemos um pote de ouro que nós não podemos abrir, porque nós não conhecemos. Nós só vamos poder aproveitar toda essa riqueza se nós a conhecermos, e isso requer ciência intensiva, não é? Então nós temos dialogado inclusive com o atual governo, que agora tanto valoriza a ciência como voltou a um governo que tem compromisso com o futuro da Amazônia, né? Então temos dialogado com o governo sobre iniciativas para termos um investimento maior em ciência na Amazônia. Temos condições, temos gente capaz de produzir o conhecimento, o que é uma realidade nova, porque 2 décadas atrás nós tínhamos poucos pesquisadores na Amazônia. Com esse crescimento da pós-graduação na Amazônia, nós estamos formando os próprios amazônidas para a ciência e eles permanecem na Amazônia. Agora, muitos pesquisadores nossos vivem relativamente ociosos, porque não têm os meios para fazer toda a pesquisa que estão aptos a fazer. Então, agora há esse diálogo e uma disposição do governo, não é, de fazer um investimento maior para apoiar essas iniciativas de pesquisa científica na região. E nada como ter um cientista que ele é da região, né? Ele é do lugar, né? Porque aí tem esse conhece bem o que é o que é mais importante, o que é emergencial, porque é óbvio, há muita coisa, como você disse, toda ciência é importante, toda ciência é boa, não é? Mas há algumas coisas que são emergenciais, não é? Então, ter o cientista que está ali, que vem daquela comunidade, que viveu os dramas, não é, de ser um Amazônia desde a infância, ele está mais apto a compreender quais são os temas, os problemas em que nós deveríamos estar depositando mais intensamente a nossa energia. Não é? E isso é reconhecido pela população, é muito interessante. Na Amazônia, onde a universidade chega, a comunidade recebe de braços abertos, tem um respeito enorme e acontece hoje uma coisa que é curiosa, que não acontecia antigamente. Os prefeitos procuram as nossas universidades para terem um campus de uma universidade pública na sua cidade. E sentindo aí a importância de estar Exato. ali. E o que é curioso, antigamente eles iam atrás de asfalto. Olha só. Agora eles vão atrás de universidade. E por quê? Às vezes não é nem que o prefeito entende bem, é porque a população pede. Olha só. Os jovens lá da cidade dele estão pedindo, e eles querem a universidade pública. Bacana. Ele chega lá, não, olha, eu lhe ofereço o melhor terreno da cidade para o senhor colocar um campus da Universidade Federal do Pará lá. Não é? Então, é um avanço da consciência que a nossa população está tendo, da importância da educação e da ciência para o enfrentamento dos seus problemas cotidianos, para criar oportunidades
né, de mobilidade social e para criar um ambiente econômico mais favorável, não é, ao desenvolvimento da região. É vislumbrar um futuro, de fato, né? Exato. Eu lembrei agora, o senhor falando disso, eu lembrei do meu orientador, meu mestrado ainda na USP, que ele falava o seguinte: eu gosto de pesquisador que tem os pés sujos de barro. Ele falava isso, que ele pisa na realidade, né? Falou isso muito limpinho, não contribui tanto. Então, na Amazônia, eles estão sempre molhado, lá é mais molhado do que barro, né? Sempre com os pés molhados. Exatamente. Né? Professor, agora me diga uma coisa, o que a Pará, a Federal do Pará, oferece levando a SBPC para lá? Quer dizer, o que também essa ida significa para vocês, né? Bom, para a nossa população é uma oportunidade muito especial de interlocução com todas as grandes lideranças científicas brasileiras e uma oportunidade de nós mostrarmos um pouco mais o que é efetivamente a realidade da Amazônia, porque quem vive fora da Amazônia não conhece a Amazônia. Nós precisamos dizer isso. Aliás, preciso dizer, o que nós chamamos de Amazônia são várias Amazônias. É um ambiente extremamente complexo e diverso. Dependendo da região a que você vai, na Amazônia, você encontra um conjunto de problemas, uma certa dinâmica social, territorial, certas necessidades básicas, às vezes, né, de sobrevivência da população, outras mais avançadas de viabilização de alternativas econômicas. Então, é muito importante que o Brasil conheça mais a Amazônia. Não é? Muitos projetos que foram já implementados na Amazônia, que envolveram volumes grandes de recursos, fracassaram porque foram pensados por pessoas que não vivem a Amazônia, que não conhecem o que é a vida da população que está lá, que não têm ideia dos possíveis impactos que esses projetos têm. Não é? Então, muita coisa já foi feita lá que gera muito dinheiro para quem está fora da Amazônia, sim. Né? Mas deixa para quem vive lá não só um agravamento das condições precárias de vida, como às vezes um passivo ambiental muito complicado. Né? Então, a realização da SBPC na Amazônia representa também uma oportunidade para nós mostrarmos a todo o Brasil um pouco mais do que é a Amazônia e mostrarmos o que é a capacidade existente na Amazônia. Não é? Eu costumo dizer que, muitas vezes, fora da Amazônia, prevalece um princípio do vazio. As pessoas olham para a Amazônia pensando, por exemplo, que a Amazônia é um vazio demográfico. Não existe vazio demográfico na Amazônia. Não é? Todo o território... Eu me incluo nessas pessoas. Né? Não se sinta mal, porque isso é o usual. Porque o Brasil não tem essa oportunidade de conviver, de conhecer de perto. Não, o que o senhor falou até, é um Brasil que a maior parte do Brasil não Exato, conhece. Exato. Eu preciso reconhecer para você que eu mesmo aprendi muito mais sobre a Amazônia depois que eu assumi a função de reitor. Olha só. Que isso me obrigou a me deslocar muito mais pela região e conhecer muito mais, não é, dessa realidade. Então, não há um vazio demográfico, o território é todo ocupado por muitos grupos étnicos, raciais, sociais diferentes, com histórias diferentes, formações diferentes, não é? E também, do mesmo modo, não há um vazio intelectual. As pessoas acham que podem formular soluções ou ideias para a Amazônia, de fora para dentro, porque acham que lá não tem quem tem a capacidade de pensar. Isto não é verdade. Há uma inteligência local, não é, apta a construir soluções, a formular políticas públicas, a desenvolver projetos que possam efetivamente representar um ganho de qualidade de vida para a população. Mas essas lideranças precisam ter voz, precisam ter espaço, precisam ter apoio para o seu trabalho. Então, tudo isso é favorecido quando você leva toda a comunidade científica, não é, para a Amazônia, para o estado do Pará, para a nossa universidade, para conversar sobre o que fazemos, o que precisamos. Então, afora isso, o que vocês podem esperar? Encontrar, primeiro, um clima mais calorento do que este, daqui de Curitiba, mas certamente também muito caloroso. É um povo muito acolhedor, o povo paraense, não é, que sabe receber muito bem, tem uma culinária extraordinária, não é?
E dizem que quem vai ao Pará volta, né? Então vocês certamente terão essa oportunidade. Será a primeira ida apenas. Será apenas a primeira, né? Terão essa oportunidade de se encantar com a nossa cultura, com a nossa gente, com a nossa culinária e com aquilo que fazemos também em ciência e tecnologia. Reitor, muito obrigado pela entrevista. E você Eu viu, que né? agradeço. Olha, vou avisar aqui já, ó, bora, vamos partir o Pará, né? Partir o Pará no ano que vem, porque Isso. vamos conhecer. Eu gostei disso, nós vamos ter uma atualização teórica, intelectual, né, de racionalidade, mas também um abraço de coração lá também. Com certeza. Né? Obrigado, Estão reitor. todas e todos muito bem-vindos, né? Esperamos vocês em Belém do Pará em julho de 2024. Até breve. Até breve.